What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how you E aí bonitão, e aí bonitona, tudo bom? Bem-vindos a mais um Historiando Comigo, professor Ricardo. Esse vídeo a gente vai falar dos famosos anos rebeldes, tá? Gente, a gente pode dizer que foi um período de utopias revolucionárias, de contracultura e luta armada. Utopias revolucionárias porque sonho de um mundo melhor que talvez nunca venha a existir, né? Contra a cultura, ou seja, é de encontro à cultura que existia na época, né, o status quo da época, e luta armada. Alguns acharam que a forma de mudar o mundo não era essa que bicho grilesca, né, era pegar em armas e por aí afora. Tomar o poder para mudar o mundo. A ideia era organizar passeatas, redigir jornais alternativos, fanzines, tentavam conscientizar a população, participavam de partidos políticos, faziam música, poesias e afins, e alguns chegaram a esse extremo lá no fundo de pegar em armas. O maior exemplo da luta armada pegando em armas, né, para mudar uma situação vigente é a de Cuba, né, a Revolução Cubana. Cuba era um protetorado norte-americano, uma parte da população, a elite, vivia os privilégios dessa relação, a outra, lógico, né, vivia miseravelmente. Um grupo de jovens liderados pelos irmãos Fidel e Raul Castro tentaram um golpe a fim de destituir o presidente Fulgêncio Batista. Foram presos e condenados, né? E foram condenados à prisão por 20 anos, porém logo foram soltos. No México, os irmãos conheceram, né, o médico argentino Ernesto Che Guevara e organizaram uma nova invasão para o dia 1º de janeiro de 1959. Imagina, né, no dia 1º de janeiro, tá todo mundo relaxado, né, festa, ano novo e tal, eles deram um golpe e invadiram o país. O presidente Fulgêncio Batista, com esse nome interessante, acabou realmente fugindo, né, para os Estados Unidos com parte desse povo aí da elite. Os Estados Unidos tentaram retomar o país, né, com o famoso episódio da Bacia dos Porcos, porém não conseguiram. Cuba acabou recebendo apoio soviético e tornando-se um país comunista e gerando a famosa crise dos mísseis. Eu costumo dizer que foi o período aí da Guerra Fria que nós estivemos mais próximos, né, à guerra, porque Cuba, os soviéticos resolveram ajudar Cuba, mas quiseram também colocar uns mísseis ali apontados para os Estados Unidos. Os Estados Unidos ficaram sabendo, não aceitaram, ameaçaram jogar mísseis nos navios que estavam trazendo os mísseis. Essa cena alguns de vocês já viram, tá ali no X-Men, primeira classe, né, aquele momento dos mísseis, né, só que na versão original isso não aconteceu, não teve Magneto, não teve X-Men, tá, mas essa cena tá ali no filme X-Men. Go ahead, Charles. Tell me I'm wrong. Fire! A gun! O maior símbolo desse momento todo, desse movimento todo, tá aqui, né? Contra a cultura, hippie, flower power, poder das flores, paz e amor, faça amor e não faça guerra, aquela coisa de pegar uma flor e colocar ali no cano da arma do policial, né? A flor tem muito mais poder, né? Tudo isso está resultado ali no movimento Woodstock, né? No festival de Woodstock, o grande festival musical de Woodstock. 3 dias de paz, amor, festa, amor livre e por aí afora. Para muitos jovens, pegarem armas não era a saída. Não queriam riqueza, a ideia não era acumular capital, não era acumular grana, bens, casa, carro, enfim.
Não era aquela coisa do American Way of Life, do jeito americano de viver, casa bonito, carro bonito, a torradeira, o aparelho de som, a televisão. Não, eles queriam ter amor, ter prazer, ter festa, ter amigos. Dinheiro realmente não era o grande lance deles. No lugar da cultura tradicional, eles pregavam a contracultura, né? Que é uma cultura que vem de encontro à cultura. É algo diferente da cultura, é algo diferente do status quo, é algo diferente do que está vigente naquele momento. A música, com certeza, foi o maior símbolo desse momento, né? Doors, tem uma música dos Doors, né? The Uncommon Soldier, que ao vivo o Jim Morrison faz um pelotão de fuzilamento, como se ele tomasse um tiro, assim, quem tiver a chance de assistir e tal, se eu conseguir o vídeo eu vou colocar aí, bem legal. Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, Joan Baez, faziam os jovens pensarem através de suas letras, né? O Festival de Woodstock foi esse grande momento, né? Que deixou isso muito claro para o mundo. Faça amor, não faça guerra, vamos viver aqui em festa, vamos ouvir música. De repente pode ser utópico para alguns, né? A gente fala que a utopia era o grande símbolo disso, mas também era uma forma legal de viver. Para muitos, a década de 60 é a década que não acabou, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos de momentos que foram muito importantes, né? A luta contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos, a gente tem aí uma situação, né? A guerra do Vietnã, os Estados Unidos acabam entrando nessa guerra, o Vietnã era dominado pela França, de repente o Vietnã consegue sua liberdade, e aí você vai ter dois Vietnãs, um capitalista e um comunista. Os Estados Unidos, óbvio, vão entrar para ajudar o lado capitalista a não se tornar comunista. Poucos americanos falam, mas eles perderam essa guerra de uma maneira vergonhosa, vexatória, apesar da frase clássica, né? Numa guerra todos perdem, enfim. Os Estados Unidos perderam essa guerra e depois de anos e anos de luta, né? Eu sempre digo isso, os pais que mandaram inicialmente seus filhos para a guerra eram pais que tinham orgulho da situação, desse momento, né? Eram pais que tinham lutado, guerra da Coreia e tal. Então ver seus filhos indo lutar pelos Estados Unidos, a gente sabe que os americanos têm muito isso, da bandeira hasteada e tal. Muitos desses pais amaram ver seus filhos irem para a guerra. Porém, quando eles começam a ver seus filhos voltando mortos ou voltando em pedaços, enfim, né? Faltando uma perna, faltando um braço, essa situação desse prazer da luta pelo Vietnã, ela começa a acabar. Ninguém mais quer a guerra do Vietnã. A luta contra o racismo nos Estados Unidos, aqui está o maior símbolo, né? Martin Luther King, o maior, tá, para mim o maior, mas um dos maiores. Você vai ter os Panteras Negras, você vai ter o Malcolm X. Então você tem outros símbolos, mas para mim Martin Luther King é o maior símbolo disso. A gente sabe, né? Vamos lembrar aí um pouco, os Estados Unidos se dividiram, né? Durante um tempo, ali perto da independência. A parte sul dos Estados Unidos era escravista, a parte norte não. Aí você vai ter uma guerra, a guerra da secessão, a guerra da separação. Enfim, quando eles enfim se juntam, acaba a escravidão. Mas é aquilo, né? Não adianta você acabar com uma coisa que as pessoas querem. Não adianta você acabar com a escravidão, com o racismo, com o preconceito, porque com um decreto. Não é um decreto que acaba com esse tipo de coisa. É com cultura, é com pensamento, é com raciocínio, é entender que não existe uma raça melhor que a outra, mas existem pessoas que ainda acham que algumas raças são melhores que as outras. Então a gente pode dizer que até hoje o lado sul dos Estados Unidos tem isso da escravidão, do racismo, do preconceito, mas até os anos 70 isso era mais forte. Se um negro estivesse num ônibus e entrasse um branco, o negro estivesse sentado, ele tinha que levantar e dar lugar para o branco. Ou num restaurante, se um negro estivesse com a família dele sentado numa mesa e entrasse uma família de brancos e não tivesse lugar, eles tinham que levantar e dar lugar. Então tem um filme chamado Selma que mostra muito bem isso, né? Selma tem aquele também das mulheres, Estrelas Além do Tempo, acho que é isso, que mostra todo esse lado aí do preconceito velado que existia nos Estados Unidos. Eu digo que até hoje existe um pouco, né? Você é livre nos Estados Unidos se você for negro e estiver no Bronx ou no Brooklyn, se você for oriental e estiver em Chinatown, e essas coisas, né? Que a gente tenta fingir que não vê. Mas o Trump deixa claro. Passeata dos 100 mil aqui no Brasil, né? No Rio de Janeiro, depois da morte do estudante Edson Luiz. A luta por educação de melhor qualidade na França, tá aqui, né? A passeata dos 100 mil. Você vai ter
a luta por melhor educação na França, que é algo estranho até da gente pensar, porque a França, com Napoleão, foi o primeiro lugar que instituiu o ensino público obrigatório. E a Primavera de Praga lá na então Tchecoslováquia, né? As pessoas querendo se separar da União Soviética, né? Querendo sua independência da União Soviética. É sensacional. Você tem o Václav Havel como líder estudantil que vai lutar contra isso. Então, a década de 60 é conhecida como a década que não acabou. Tem aqui alguns exemplos de fatos que aconteceram nesse momento. Galerinha, uma década maravilhosa. Quem quiser estudar a fundo, quem quiser ouvir as músicas, eu acho que tem coisa muito boa. Valeu, beijo, tchau. Fui. Wait until the war is over and we're both a little older. Unknown soldier, breakfast where the news is read, television, children fed, unborn living dead, bullets strikes Elvis' head, and it's all over for this unknown soldier. It's all over for this unknown soldier. Make a grave for the unknown soldier, nestled in your hollow shoulder. Unknown soldier.